Oi pessoal, bem-vindos ao SINAP, Cinesiologia nos Acessórios de Pilates. Eu sou Eliane Coutinho, fundadora da Fisiociência e criadora do curso online Pilates com Acessórios, que foi idealizado para você que está iniciando sua carreira com Pilates e descobrindo como ser remunerado pelo seu trabalho de forma rápida, prática e eficaz. Assim como para você que já está no mercado de trabalho e deseja ampliar seu estúdio e seu repertório em até 63%, atendendo com excelência seu público-alvo e o melhor disso, usando os acessórios mais usados no mundo e de baixíssimo custo quando comparado aos equipamentos clássicos usados no estúdio de Pilates. Bem, na Semana SINAP, que é 100% online e 100% gratuita, eu vou abordar um conteúdo capaz de introduzir ou ampliar de forma significativa seus conhecimentos sobre a metodologia Pilates, com acessórios, obviamente, para expandir seus limites profissionais com e sem estúdio, unindo teoria e prática para ser um profissional de Pilates eficiente, reconhecido por seus potenciais e construindo uma nova clientela e deixando seus clientes comentando sobre você e sua capacidade profissional, sempre. Lembrando que na aula de hoje você vai ver quais as fases de uma aula usando os acessórios de Pilates, os 3 passos fundamentais para conquistar qualquer cliente e um repertório de exercícios práticos para hipertrofia envolvendo rolo e faixa elástica. Pessoal, aqui embaixo dessa página vocês encontram um campo, caso você deseje deixar o seu comentário, que é muito importante para mim. Também a sua cidade, onde você mora, quanto tempo você atua com Pilates, enfim. Estamos começando uma jornada de compartilhamento de conteúdo e prática de altíssimo valor. E será muito gratificante para mim saber um pouquinho sobre você. Imagine se um dia você sendo um professor de Pilates reconhecido, com um público fiel, tendo sua agenda lotada a semana inteira, clientes com resultados, admirando e divulgando você e ainda te pagando muito bem por isso. Parece até difícil de acreditar que ao invés de ser um profissional sem conteúdo, sem habilidade, sem clientes, sem reconhecimento e mal remunerado, você tem a oportunidade de mudar todo esse quadro, capacitando-se de forma sólida, objetiva e rápida, adquirindo conhecimentos e habilidades para começar a atender um grande público, desde crianças, idosos, sedentários e atletas, e ainda reabilitar disfunções importantes, como desvios posturais e a emblemática hérnia de disco. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, se eu não tivesse atingido esse patamar profissional ou se eu não tivesse visto meus alunos atingirem esses resultados. Eu também ficaria desconfiada. Creiam, eu não acreditaria. Veja os depoimentos de alguns alunos que fizeram meus cursos e como esses cursos mudaram sua vida profissional. Meu nome é Renata, eu acabei de fazer o curso de Pilates Clássico Científico com a professora Eliane Coutinho. Olá, meu nome é Thalita Cristina, sou fisioterapeuta, sou formada há 4 anos. Eu sou Marcela Mesquita, sou fisioterapeuta. Meu nome é Andresa Alcice, eu sou fisioterapeuta. Olá, eu sou a Carolina Liano, sou fisioterapeuta. Olá, meu nome é Michele. Oi, professora, bom dia. Eu estava pensando em escrever uma mensagem para você, para te agradecer. Mas eu acho que quando a gente fala pessoalmente, é mais gostoso. A gente vê o rosto, vê os olhos e eu quero, assim, sinceramente, do fundo do meu coração te agradecer. Na verdade, eu tive muitos mestres importantes na minha vida, mas fiz o curso com você, você foi uma mestre maravilhosa,
Mas essa segunda vez que eu fiz a reciclagem com você, eu realmente me apaixonei. Você conseguiu, através do seu conhecimento, da sua dedicação como fisioterapeuta, como professora, você conseguiu como que eu realmente me apaixonasse pelo Pilates, com que eu realmente conseguisse provar para as pessoas como o Pilates é bom, como o Pilates é importante. Então eu quero hoje, sinceramente, te agradecer do fundo do meu coração pelas suas aulas, pelos seus ensinamentos e por você me trazer essa paixão de volta. Feliz Dia da Professora, tá? Um beijo. Tchau. Eu quero compartilhar com você um pouco de mim. Apesar de hoje eu viver integralmente do método Pilates e conseguir todos esses resultados, antes minha vida não era assim. Eu comecei a usar o método para cuidar de mim e descobri que além de mudar a minha vida, ele poderia transformar a vida de muita gente. Ele poderia ser não só um meio de cuidar de pessoas, mas ele poderia ser um grande negócio. E hoje já formei mais de 2.000 alunos em todo o Brasil. Além de ser uma paciente com fibromialgia e espondilolistese totalmente assintomática. E eu confesso que eu tenho hoje um corpo muito mais saudável que aos meus 20 anos. Esse método mudou meu corpo e a minha vida. Eu era como você, sonhava em fazer diferença na vida das pessoas, ser profissionalmente reconhecida e bem remunerada. Eu queria que o meu atendimento fosse diferenciado e tivesse uma agenda lotada pela minha competência. E aí, como fazer isso acontecer? Não ter essa resposta me deixava muito frustrada, porque eu via muitas técnicas que eram paliativas com pacientes com dor crônica. Eu não tinha os resultados que eu desejava. Foi aí então que eu comecei o método Pilates e comecei a entender que poderia ser essa a resposta. Um método centenário, onde a ciência buscava estudar e provar a sua eficácia. E nesse momento, já fazendo doutorado, resolvi estudar a fundo esse método que mudaria minha vida. Comecei minha jornada de formação no método Pilates até chegar no meu pós-doutorado no método e criar o primeiro curso com embasamento científico, que é o Pilates Clássico Científico. Se você não fez ainda, vem comigo também para essa jornada. Eu sei que você já buscou e até já fez alguns ou vários cursos de Pilates, acreditando que fosse agregar muito valor à sua rotina profissional. Mas algum desses cursos, como a gente já sabe, precisam de equipamentos que você não tem ou precisa comprar, ou até pode comprar, mas falta algo a mais. Aquela informação que não o torna um profissional exclusivo. Bem, que abre a mente do professor de Pilates, mostrando que Pilates é filosofia, seja no solo, nos equipamentos ou nos acessórios. O Pilates não se restringe a aulas em um estúdio, ele é mais. Ele é baseado em princípios que podem ser aplicados em qualquer lugar, com ou sem equipamentos. E ainda assim ser o famoso e tão desejado método Pilates. Eu creio. Agora eu quero falar dos acessórios. Sim, acessórios são terapêuticos e desafiadores. Eles são facilitadores, eles assistem, ajudando o cliente a realizar o movimento. Ele entra no processo de reabilitação quando o paciente está incapaz de executar suas funções motoras, ou seja, eles são excelentes para auxiliar, assessorar e assistir ao movimento, contribuindo para a recuperação de todas as funções motoras. Bem, ele melhora a autoestima, estimula, fazendo com que o cliente consiga realizar o exercício. Eles também promovem resistência aos músculos, contribuindo para o processo de hipertrofia, aumentando a força e a flexibilidade. Ou seja, ele facilita na fase inicial de reabilitação e entra como um fator desafiador, criando resistência para o ganho de força. Aí basta entender como usá-los.
E tem duas características desses acessórios que eu digo para vocês que me fascinam. Essas duas características é que eu tenho superfície diferente. Eu tenho superfície plana, eu tenho superfície convexa, eu tenho superfície côncava, eu tenho acessórios bidimensionais e tridimensionais. O que ajuda? Por que isso ajuda a gente? Imagina que eu tenho, por exemplo, rolo, que é de uma superfície bidimensional. Quando eu tenho uma superfície bidimensional, eu consigo trabalhar mobilidade sem gerar instabilidade rotacional para a coluna. Olha que fantástico isso! Eu tenho uma bola que é tridimensional, uma superfície que vai mobilizar em todos os planos. Com isso, gera componente rotacional. É um acessório de maior controle, que eu vou usar sim numa fase mais tardia. Mas eu também tenho faixa elástica, onde eu trabalho essa faixa tanto em bipedestação quanto em sedestação, em decúbito dorsal, deixando o indivíduo mais estável, usando a faixa para ganho, para facilitação do movimento, como um acessório que faz com que você ganhe mobilidade sem gerar tanta sobrecarga na coluna lombar. Então, se a gente entende que eu tenho um acessório bidimensional que facilita o ganho num plano frontal de ganho de flexibilidade, eu vou usar ele adequadamente para ganhar mobilidade. Se eu tenho um acessório com a superfície tridimensional, como a bola, por exemplo, eu vou saber que se eu uso ela, a musculatura profunda entra mais em atividade, com isso eu gero mais propriocepção da coluna. Eu vou também usar esse acessório para facilitar. Olha que fantástico! Então, não basta usar um monte de acessório. Eu preciso entender o que cada acessório faz, em cada fase que ele entra no processo de condicionamento, de reabilitação. Se você quer saber tudo sobre eles, vem comigo, que eu vou mostrar para vocês. Agora chegou a hora da fase prática, conhecimento para aplicar no dia a dia, galera. Vou te contar as 2 dicas de ouro. Olha, é ouro mesmo, hein? Que são fundamentais para você ser um profissional de sucesso e que são fundamentais para aumentar sua confiança no atendimento nos teus clientes. Como todos nós sabemos, não existe caminho fácil, não é mesmo? O que nós vamos abordar nessa jornada vai dar trabalho, hein? Mas vai dar certo. Deu certo comigo, dá certo contigo também. E que saindo daqui já pode ser aplicado no dia a dia de vocês. Primeiro de tudo, primeira dica que eu acho sensacional é que você precisa ter um repertório com os 5 principais acessórios de Pilates com função que gere resultado, mas não é qualquer resultado, é resultado nas 4 fases práticas da aula de Pilates. Fase pré-Pilates, estabilização, flexibilidade e força. E eu preparei um repertório especial para essa semana, para você agregar nas suas aulas e começar a atender seus primeiros clientes. E esse repertório você pode utilizar o e-book de face elástica, que vocês ganharão ao compartilhar essa semana com 1 ou 2 amigos seus que se interessarem por conteúdo de Pilates que transforma. E caso você ainda não tenha o e-book, é só você compartilhar com 1 ou 2 amigos que você vai ter acesso a ele. Só compartilhar o link para inscrição da semana que está em algum lugar dessa página. Então, galera, é o seguinte, 4 fases da aula de Pilates essenciais. Eu não posso montar uma aula sem pensar nessas 4 fases. Pré-Pilates, estabilização, força e flexibilidade. E eu preciso agregar os acessórios nas 4 fases. Por quê? Porque eu potencializo a ação desses acessórios. Mais do que isso, eu valorizo os acessórios, mostrando que esses acessórios podem participar de cada fase da aula
gerando os resultados do começo ao fim. Pessoal, essas 4 fases da aula de Pilates, talvez poucas pessoas tenham falado para vocês. Talvez vocês não tenham aprendido, ou se aprenderam, não tenham valorizado essas fases de forma a entender o que tem que conter em cada fase dessa aula. Vocês sabem que ontem eu estava dando uma aula e eu estava respeitando essas fases e eu percebia a paixão ao falar disso, mas eu percebia a pessoa se apaixonando a cada fase. E eu dei uma aula usando muitos acessórios e era incrível a reação. Eu transformava uma simples faixa elástica num acessório sensacional. Primeira fase de uma aula de Pilates, seja para um aluno iniciante ou para um aluno que já faz algum tempo, é a fase pré-Pilates. Essa fase pré-Pilates a gente aborda pontos chaves. Toda essa fase pré-Pilates a gente tem no nosso curso de acessório, que vocês vão poder ver tudo isso na íntegra. Mas agora eu já queria falar que nessa fase da aula pré-Pilates não pode faltar pontos chaves. Falar de coluna neutra, qual que é a grande função da coluna neutra. Falar da ativação do circuito estabilizador, essencial para conter a nossa coluna. Falar das escápulas organizadas como um grande papel na prevenção de hipercifose senil. Falar do round back, da mobilidade da coluna, como é importante mobilidade para ter uma coluna jovem, e isso não significa que aos meus 20 anos eu sou um jovem, não é? Como diz o Joseph, um jovem com a coluna rígida é um velho com a coluna flexível é um jovem. Eu tenho que todo momento mostrar para eles que essa mobilidade gera ganhos não só para a coluna, mas para todo o edifício humano. Essa fase pré-Pilates, ela é essencial para que a gente agregue valor a toda a aula. Ele entende que ali é a base da aula. Então, pré-Pilates é essencial que eu use os acessórios, por exemplo, para encontrar a coluna neutra, e eu posso usar isso, eu posso facilitar o ganho da coluna neutra ou a educação dessa nova posição da coluna com o uso da faixa elástica, por exemplo, né? Então, eu posso pegar a faixa elástica e aumentar essa curvatura e depois reorganizar essa curvatura. Isso é essencial, essa fase pré-Pilates. Preparei essa fase pré-Pilates, a gente entra para a fase de estabilização. Pré-Pilates, exercícios que constroem estabilização, né? Exercícios que mantém. Então eu preciso dizer para ele que eu preciso manter essa coluna todo o tempo em segurança para que ele consiga realizar todos os exercícios. Caso essa coluna não esteja em segurança com os exercícios de estabilização estático-dinâmica, eu vou usar os exercícios de Pilates com acessórios e isso pode gerar dor, pode lesar a coluna. Então, eu primeiro reduzo com pré-Pilates, depois eu uso exercícios que estabilizam e garantem para ele o sucesso dos exercícios que virão com acessórios. Depois eu vou criar, não é, o repertório com exercícios que vão flexibilizar e que vão gerar ganho de força. Isso eu tenho que fazer de uma forma sábia. Primeiro eu flexibilizo, então
pensa sempre em exercícios que vão aumentar ou gerar ganho de amplitude de movimento. Quanto maior a amplitude de movimento, maior a possibilidade de geração de força. Por quê? Porque o ganho de força está muito relacionado com a amplitude total do músculo, ou seja, a flexibilidade. Se eu trabalho o músculo em encurtamento, eu tenho, o que eu sempre falo, hipertrofia desorganizada. O que eu quero? Ganho de força, mas com uma hipertrofia organizada. Então, primeiro eu ganho essa flexibilidade. E depois eu entro para esse recrutamento submáximo para geração de força e de hipertrofia. Vocês começam a entender a lógica da aula? Não basta um monte de repertório. Não basta eu dar aqui, eu tenho 1 milhão de exercícios. Ó pessoal, nesse Sinap eu vou passar para vocês 5.000 exercícios. Nada vale se não tiver uma essência, uma sequência de aplicabilidade. Porque se não tiver, sabe o que acontece, pessoal? Falta de resultados. Se eu não tenho resultados, eu não tenho fidelização dos alunos. Então, creiam. Eu estou falando para vocês o que eu acredito. Não é muito repertório. É o repertório correto. É o número de exercício que contemple essas 4 fases. Creiam, apliquem e depois me contem os resultados. Agora eu vou falar de uma coisa que eu sou apaixonada. Eu vou passar para vocês um segredo, eu amo, que é revelado só no meu livro online X do Pilates, que são os 10 passos para conquistar qualquer cliente. E na aula de hoje eu escolhi 3 passos chaves para ter novos clientes e que já vai fazer diferença na prática de vocês. No curso de Pilates com Acessórios 2.0, que estamos lançando nesse evento, Sinap, além do livro que você vai receber junto com o curso, como bônus, você também vai ter acesso a um módulo fantástico, um dos melhores que eu já fiz, onde eu falo sobre os 10 passos, onde eu explico passo a passo de como conquistar um cliente. Peço que vocês prestem muita atenção, tomem nota e, acima de tudo, comecem a aplicar no dia a dia de vocês. Qual que é a primeira dica? Sabe qual é? E eu digo para vocês que vocês fizerem isso, vocês vão ter resultados extraordinários. Papel e lápis na mão, prontos? Sonho. Já ouviram falar em sonho? Sonho é sonho. Qual é o sonho do seu cliente? Sonho, pessoal, a gente não questiona. Primeira coisa que você tem que descobrir na aula experimental é o sonho. Sonho é muito mais do que desejo, muito mais do que dor. Geralmente a gente pergunta, o que trouxe você aqui? Eu tenho dor, eu tenho muita fraqueza, eu sou muito encurtado. Vão além disso. Qual o seu grande sonho com o método Pilates? Porque quando é sonho, eles pensam em algo inatingível. Olha que incrível! Você vai conseguir chegar no que a pessoa mais deseja para ter qualidade de vida, que é o seu sonho. Se vocês entenderem agora que vocês precisam atacar o sonho do cliente, vocês vão conduzir a aula da melhor forma para que ele realize o sonho. Sonho a gente não questiona. Na hora que alguém chegar dizendo que quer ter hipertrofia de glúteo máximo, não vejam nem achem que é supérfluo. Percebam que o sonho é dela. Eu quero ter um abdômen sarado. Se vocês acham que isso é superficial, não questionem. O que eu tenho que fazer? Montar uma aula que contemple esse sonho. Então, se o desejo é ter hipertrofia de glúteo máximo ou ter uma definição dos músculos abdominais, a minha aula vai ser pautada nesse sonho. Essa é a primeira coisa, é descobrir a minha vontade, o meu desejo, o meu maior sonho é conseguir brincar com os meus filhos sem dor na coluna. O alvo dela, o sonho dela é viver sem dor para ter qualidade com os filhos. Então eu já vou pensar numa aula
que estabilize a lombar e que já alivie dessa dor. Maravilhoso, eu descobri o sonho. Só que vocês não podem esquecer de um detalhe. Além do sonho, eu tenho que sempre superar as expectativas. Na hora que alguém fala para mim que eu vou ter, que eu desejo ter glúteo máximo com hipertrofia, eu vou pensar, eu vou mostrar para ela exercícios que, além de fortalecer e hipertrofiar glúteo máximo, ele também vai estabilizar a coluna. Então ela vai ter, por exemplo, maior mobilidade da coluna sem dor, ela vai conseguir ficar mais tempo sentada também sem dor, ela vai poder correr melhor, ela pode fazer exercícios na academia também melhor, ela pode desenvolver suas atividades profissionais com ou sem nenhum conforto, com maior estabilidade. Ela quer ter hipertrofia de glúteo máximo, mas eu vou mostrar para ela que ela também vai ser uma pessoa lindamente flexível. Vocês começam a perceber que eu preciso agregar valor a essa aula? Primeiro, a minha aula tem que ser pautada no sonho. Não adianta a pessoa chegar dizendo que quer ter quadríceps hipertrofiados e eu começar a fazer exercícios de mobilidade de coluna. É importante? É muito importante. Talvez a mobilidade de coluna para aquela pessoa seja mais importante do que a hipertrofia de quadríceps. Mas é o sonho dela. E eu não mexo nesse sonho, eu não modulo o sonho com a minha vontade. Então o que eu vou fazer? Eu percebo que ela tem hipomobilidade de coluna, mas o foco dela é a coxa. Eu quero ter hipertrofia de glúteo máximo? Perfeito. Eu vou sempre dizer para ela que o sonho dela é perfeito, só que eu vou agregar. Além de quadríceps, a gente vai também trabalhar a mobilidade. Eu vou trabalhar a mobilidade de coluna, que vai facilitar também o uso do membro inferior para a hipertrofia de quadríceps. Quando terminar a aula, a sensação que eu quero ter passado para essa pessoa é que ela vai levar muito mais do que ela veio adquirir. Ela veio pegar um pacote com 3 ingredientes e ela vai levar uma cesta com 10 ingredientes pelo mesmo valor. Eu estou agregando serviço, eu estou agregando valor à aula sem perder o foco que é o sonho. Não montem uma aula pensando na sua lógica somente. Ela precisa ter exercícios, como eu falei na aula passada, de hipertrofia. Não, na aula passada não, esquece. Na dica passada que eu falei para vocês o quê? Que precisa ter pré-pilates, estabilização, flexibilidade e força. Não adianta eu usar essa lógica de aula se eu não contemplar o sonho. Eles estão vinculados. Eu uso aquela sequência que é fantástica, eu agrego o sonho dela e ofereço o bônus. Eis o segredo. O bônus é dar mais do que ela esperava. Se vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês, vocês não vão ter só clientes, vocês vão ter parceiros, vocês vão ter divulgadores do trabalho de vocês que vão ficar encantados com os resultados. Profissional que não dá resultado ao aluno é um profissional que não fideliza. Então, essa é a dica de ouro. Anotem, leiam e apliquem todos os dias. Bem, eu já falei de 2 dicas essenciais. A primeira é descobrir o sonho do cliente ou do futuro cliente. Segundo, superar as expectativas. Dar mais do que ele deseja e além do seu sonho. E a terceira dica, tão importante quanto, é mostrar o seu interesse real, que você realmente deseja ajudá-lo. Quero que você faça de qualquer jeito, comigo ou não. Quero que você de fato tenha um novo corpo. Recupere-se e atinja seu objetivo, ou seja, realize seu sonho. Essa deve ser a fala. Eu quero que você tenha um novo corpo. Isso é tão importante para que ele perceba
que de fato você está preocupado com ele e não só no retorno financeiro. É tão importante se sentir importante. Ele precisa se sentir importante e não apenas mais um cliente, mas o meu cliente mais importante. Então, quando vocês concluírem a aula de vocês, vocês vão dar o parecer de vocês, dizendo que de fato ele precisa por esse motivo, por esse. E que o método Pilates de fato contempla tudo o que ele precisa. E que nesse momento ele precisa adquirir um pacote que a gente chama de longevidade. Não é um pacote de aulas. Ele precisa adquirir esse projeto de longevidade. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Aula de Pilates qualquer pessoa pode dar. Agora, projeto de longevidade só você vai conseguir oferecer. Ofereça para ele mais do que ele quer. Mostre o quanto ele é importante. E uma frase que eu acho muito importante é exatamente a que eu comecei falando. Eu quero que você faça. Se não for comigo, com uma outra pessoa. Mas que você faça. Vocês percebem a magia dessa frase? O que ele vai pensar? Nossa, ela quer que eu faça de todo jeito. Ela não quer que eu faça só com ela. Obviamente que eu vou concluir dizendo, mas eu quero participar desse teu projeto. Eu quero, junto com você, transformar o teu corpo num novo corpo. Corpo novo e saudável. Eu quero participar desse teu projeto. E só você muda. Agora eu posso caminhar junto com você. Isso sim, pessoal, isso faz toda a diferença. Você acha que os profissionais fazem isso? Se perguntem, você faz isso? Se você faz isso, parabéns. Se você não faz isso, comece a fazer já. Usa essas 3 dicas chaves e você vai ver a diferença. Pode estar parecendo só bate-papo, né? Só conversa para boi dormir. Eu uso comigo. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu posso aplicar isso em qualquer lugar. Mas com o meu cliente, eu mostro que de fato eu estou interessada na transformação. E se você é capaz de gerar transformação em alguém, esse alguém vai ficar contigo por todo o tempo. Essas são as dicas ouro. Guarde e aplique a partir de agora. Agora eu preparei uma sequência de exercícios que possibilita você a começar a praticar e aplicar o método agora. Exercícios práticos para hipertrofia envolvendo rolo e faixa elástica. Esse repertório eu preparei com muito carinho para vocês. Pessoal, esse exercício se chama Hamstring Release. E nesse exercício a gente tem várias indicações. Vocês podem usar ele de forma seletiva para quem tem fraqueza de membro superior, para quem quer fortalecer tríceps braquial, latíssimo do dorso, fortalecer os músculos das costas, gerando hipertrofia. Vocês podem usar para quem tem hipercifose e deseja alongar os músculos peitorais, gerando uma hipertrofia longitudinal, e em especial para quem quer fortalecer abdômen e quadríceps e ilho-psoas. Então, fortalecimento de abdominais, reto, oblíquo, interno e externo, ilho-psoas e quadríceps é um foco desse exercício, embora a gente consiga contemplar outras coisas, como membro superior. E o bacana de membro superior é que ele é um exercício de cadeia cinética fechada, pessoal. Não esquece, cadeia cinética fechada diminui a sobrecarga articular e aumenta o recrutamento cadencial de vários grupos musculares. E isso é muito bom, porque a gente poupa energia, a gente não lesiona articulações pontuais, tá? Então, nesse exercício, olha só, a gente usa o rolo,
como eu falei, o rolo é um acessório extremamente importante nesse processo de ganho de hipertrofia, ok? Então eu vou mostrar para você agora esse exercício, como que eu uso essa plataforma que é bidimensional para gerar maior recrutamento de abdômen. Olhem agora. Então vamos à execução do hamstring realize. Então, ó, primeira coisa, a gente vai apoiar os isquios no rolo, extensão de joelho, flexão plantar. Mantenha os joelhos unidos com a ação isométrica de adutor longo, magno, curto e pectíneo todo o tempo. Se vocês tiverem algum aluno ou paciente que tem varo de joelho, vocês podem colocar uma bolinha, uma overball entre os joelhos, ok? Então, posição inicial, eu posso tanto apoiar em rotação externa quanto em rotação interna. Se o aluno de vocês tem uma tendência à hipercifose, rotação externa é o ideal, tá? Pra gente alongar peitorais. Se não tem, a gente pode fazer uma rotação interna se ele tem uma tendência à luxação de ombro. Então, se ele tem um ombro instável, ao invés de rotação externa, a gente faz uma rotação interna de glenomeral, ok? Posição inicial. Olha só, pessoal. Eu agora, na hora que eu apoio as mãos, rotação externa ou interna, eu já fico na linha glútea. O rolo bidimensional vai permitir o deslizamento da região posterior da coxa sobre a sua superfície. Nessa posição aqui, eu mantenho a coluna neutra. Eu já estou com a ativação submáxima de abdômen, ilho-psoas e quadríceps. Você vai inspirar apical e costal, mantendo o transverso em ativação. Não esqueçam que a ativação do transverso ela é lenta e contínua, porque é um músculo de fibra tipo 1 e ele precisa se manter todo o tempo ativo. Inspirei e agora, mobilizando vértebra por vértebra, eu realizo o movimento de deslizamento. Inspiro novamente e volto, terminando com a coluna em posição neutra. Se vocês têm dificuldade no deslizamento, para facilitar, vocês podem gerar maior abdução de ombro. E volta na expiração. Quero potencializar agora ilho-psoas. E qual que é a vantagem agora? Em especial para quem tem retificação lombar. Então, ao invés simplesmente de fortalecer abdômen, eu potencializo ilho-psoas e puxo as vértebras lombares para frente, o que facilita a construção do ângulo lombar. Inspirou. E olha, pessoal, quanto mais flexão, aqui ó, maior vai ser o recrutamento dos abdominais. Esse exercício contraindicado para quem tem disfunção de punho, porque toda a descarga é no punho. Pacientes álgicos, fase aguda, também a gente não realiza, mas extremamente importante para gerar recrutamento, fortalecer abdômen, quadríceps, ilho-psoas, tríceps braquial, latíssimo do dorso. Façam 7 repetições usando sempre o padrão respiratório do método Pilates, ok? Vamos para o próximo? Pessoal, esse exercício agora chama ROX1. O ROX1 no rolo, ele tem uma grande vantagem, porque ele faz um quadris release,
que é um quadriceps? É uma liberação de quadríceps. Então, termina agregando funções muito importantes, que essa liberação de quadríceps é muito importante para quem tem artrose de joelho, por exemplo, não é? Para permitir maior ângulo de flexão de joelho. Então, nesse exercício que é o ROX1, a gente vai gerar bastante fortalecimento de tríceps braquial, concêntrico e excêntrico, e os músculos posteriores, ou seja, latíssimo do dorso, que é o grande dorsal, o antigo grande dorsal, trapézio descendente, romboides. Cuidado! Paravertebrais. Se existe alguma disfunção lombar, a gente sabe que os paravertebrais são músculos que entram em espasmos em resposta da dor. Então, se a pessoa já tem um componente neuronal central de uma dor crônica, o que a gente faz? A gente ativa bastante os músculos do centro, em especial transverso do abdômen, uma contração lenta e contínua, e glúteo máximo. Então, incrível esse exercício para fortalecimento concêntrico e excêntrico de membro superior, em especial tríceps braquial, os músculos posteriores, superiores e inferiores, glúteo máximo. Importante manter a coluna neutra nesse exercício. Também um exercício importante para quem tem hipercifose. Então, vocês percebem que bacana isso? A gente não tem um exercício para uma coisa. Embora o nosso foco agora seja fortalecer membros superiores, eu termino tendo um conjunto de ações que geram a vários outros benefícios. Então, a gente vai usar esse acessório incrível que eu amo, o Forrolo. E aí vocês poderiam me perguntar: Eliane, eu posso fazer esse exercício com a bola, com o bozu? Pode, é verdade. Mas por que ele é o mais usado? É porque ele é bidimensional, pessoal. A bola é tridimensional. Então ela não vai fazer o que eu quero. O bozu, ele não tem deslizamento. Então o rolo é o melhor exercício para fazer o ROX1 e o quadriceps, ok? Então olha só, posição inicial. Eu vou colocar ele próximo da articulação do joelho. Nessa posição aqui, o que vocês não podem? Desabar a lombar. Então, eu tenho que manter a coluna neutra. Eu tenho que manter o glúteo máximo em contração submáxima. Então, pensa numa ação de glúteo máximo associado a assoalho pélvico, adutores de quadril. O que eu não posso aqui nessa região superior? Ó, elevar o ombro. Com isso, eu aumento a sobrecarga glenumeral, aumento a ativação e o espasmo, por exemplo, de trapézio superior, que pode levar à dor cervical. Escápulas para trás e para baixo. Inspirou, apical e costal. E ó, deslizo e estendo. Nesse movimento aqui, o mais importante é o retorno, ó, o retorno lento, que é um trabalho excêntrico de tríceps braquial. Eu posso fazer o trabalho concêntrico mais rápido e o excêntrico mais lento. Mais rápido. E isso é o que, pessoal? Pliometria. Fase excêntrica mais lento, porque assim eu gero maior recrutamento de célula satélite, maior hipertrofia. Concêntrico mais rápido. Excêntrico mais lento. Quero fazer esse mesmo exercício alongando mais quadríceps. Então agora flexiono. Então olha só, pessoal, eu passo a ter um alongamento de quadríceps, fortalecimento de glúteo máximo e tríceps braquial. Perfeito, excepcional para organização escápulo-torácica,
fortalecimento concêntrico e excêntrico de forma extremamente organizada de membro superior. Esse exercício vai ser excepcional para aquele aluno, pessoal, aquele que quer ganhar força, organização de cintura escapular, que quer desenvolver os músculos superiores. Esse é o exercício que eu indico que você faça com esse aluno que tem esse desejo e que já tentou vários outros e não conseguiu, tá bom? Experimentem 7 repetições, elevação de forma lenta e volta, flexão de cotovelo de forma, extensão de forma rápida, flexão, excêntrico de tríceps braquial de forma lenta. Pliometria, melhor desempenho muscular e maior hipertrofia, ok? Vamos para o próximo? Nesse exercício, queridos, nesse exercício o nosso olhar continua para membro superior. Você sabe que membro superior é hoje um dos grupos musculares mais desejados em termos de hipertrofia da mulherada e dos homens? Você sabe que os homens sempre gostaram de ter músculos superiores, de braços fortes, não é? Isso impõe poder. Só que hoje a mulherada também está querendo muito isso. Muito membro superior definido, né? Dá uma sensação de uma pessoa saudável, com menos gordura e mais músculo. Isso é o lado estético, né? Isso é o lado que a mídia mostra. Aí tem o outro lado, que é o lado da função importante em ter músculos superiores fortes, em especial nesse exercício agora. Esse exercício é um exercício importante para a gente ter uma função e uma dinâmica postural ao longo da vida ideal. Ao longo da vida, no processo de envelhecimento nosso, a gente vai ficando assim, ó. Não é isso? Hipercifose, que a gente chama isso de hipercifose senil. No processo de envelhecimento é isso. E esse processo de envelhecimento eu vou falar quando eu der aula para vocês de hipercifose. Então eu vou falar um pouco de metabolismo celular ósseo, para que a gente tenha um olhar mais profundo. Mas nesse exercício, para gerar hipertrofia de cadeia posterior, a gente vai usar o Swan. O Swan é um exercício que trabalha bastante isométrico de tríceps braquial e a gente trabalha muito cadeia posterior, deltoide posterior, latíssimo do dorso, importante para fortalecer o músculo do chow. Então, hoje a gente quer ter esses músculos definidos, porque esteticamente é bonito, mas é muito importante para que a gente não tenha sobrecarga no ombro, para que a gente não tenha essa postura hipercifótica, que é uma postura associada ao processo de envelhecimento. Logo, eu quero ficar aos 80 anos em plena forma física, então essa posição erétil é extremamente importante, tá? Então, a gente vai usar o rolo, incrível, só que agora a gente vai usar o rolo no membro superior. Então, olha só. E aí eu posso posicionar o rolo em 3 locais. Próximo do punho, próximo do cotovelo e acima do cotovelo. Depende quanto eu quero recrutar. Se o meu programa é de hipertrofia, no caso, agora a aula, eu vou colocar acima do cotovelo para aumentar o recrutamento. Então, posição inicial, olha só, coluna neutra, glúteo máximo ativo, ativo o transverso como se tivesse um fio de ar passando no abdômen, inspirou, e agora lentamente projetando a escápula para trás e para baixo, flexiono o cotovelo. Então agora eu comecei com um trabalho isométrico e agora um trabalho excêntrico de tríceps braquial. E agora volto, excêntrico de tríceps. Inspira mais uma vez. Lentamente retorna, sem sobrecarregar a lombar.
muito importante que vocês mantenham todo o tempo glúteo máximo, assoalho e transverso ativo, porque a sobrecarga não pode acontecer na lombar. Muito bom. E agora, nesse movimento, ó, lentamente vai freando o movimento. Você pode agora abduzir, e aí aqui agora você entra peitorais. Abduz, dando uma ênfase ao recrutamento de peitorais. Tríceps braquial em contração submáxima, agora com abdução. E olha só, pessoal, se você fizer unilateral, você aumenta o recrutamento de tríceps braquial. E aí você faz unilateral, e aí entra também um recrutamento grande de abdômen. E volta, posição inicial. Sugestão que você faça sempre com a coluna o mais neutra possível. Não esquece de glúteo máximo, de quadríceps, manter extensão de joelho, não elevar o ombro, manter a organização escápulo-torácica e manter a cervical em posição neutra. 5 exercícios de cada variação. E você tem uma sequência excepcional para fortalecimento de membro superior e cadeia posterior, ok? Vamos para o próximo. Oi, galera! Olha, vocês sabem que gravar com o Reinaldo e com a Lê é sempre uma grande alegria, né? E aí a gente tá nesses momentos agora clean, light, né? Eu cheguei no começo, hein? Eu cheguei atrasado. Você tá a gente tá gravando, você tá gravando isso, Lê? Olha só, o exercício agora chama Knee Stretch Runs Back. Knee Stretch Runs Back é um exercício bem bacana para força de abdômen. Ele é fenomenal para hipertrofia, para definir abdômen, tá? As pessoas ficam sempre perguntando do meu abdômen. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Na aula aí eu vou fazer um de top aí, porque as pessoas sempre me perguntam: você já fez lipo? Não, eu nunca fiz lipo, pessoal, né? Eu só faço pilates mesmo. Então esse daqui é pra gente já deixar o abdômen bem sarado. E aí nesse exercício a gente vai usar o rolo como um acessório extremamente importante, porque ele é bidimensional e ele vai permitir a elevação da pelve, a flexão de joelho durante o processo de deslizamento na tíbia. Nenhum outro acessório faz tão bem quanto esse nesse exercício. A gente também fortalece tríceps braquial, porque a gente trabalha em cadeia cinética fechada, isso é bem importante, né? Ó, os filhotinhos estão ali, né? Eu tô ouvindo eles, e aí a gente trabalha em cadeia cinética fechada, e ele também é um exercício importante no rolo, porque ele gera essa liberação também de tibial anterior, de fibular, ok? Então a gente vai mostrar esse exercício. Vou prender aqui. Olha só. Posição inicial. Pessoal, olha só, muito trabalho de abdômen nesse exercício. Esse é aquele que recruta bastante, gera um recrutamento fenomenal de abdômen. Mas olha a organização de cintura escapular. Deixa discretamente o cotovelo flexionado, cervical neutra, organiza as escápulas para trás e para baixo, ativa
o transverso e mantém a coluna neutra. Nem empina, nem gera uma antiversão, nem uma retroversão. A mobilidade da coluna vai acontecer durante o movimento. Por isso, o exercício é round back, enrolando a coluna. Inspirou e agora esforçada. E volta controlando o movimento. Nesse exercício aqui, eu posso terminar fazendo esse alongamento de sólido isquio. Por quê? Porque ele vai recrutar bastante isquios tibiais, tríceps sural também. E aí você alonga panturrilha contralateral e você pode fazer contínuo. E volta, posição inicial. Um trabalho de tríceps braquial, de organização escápulo-torácica, de força de abdômen. Exercício essencial para hipertrofia, para ganho de força de centro de abdômen, mobilidade de coluna associada. O seu aluno vai gostar muito desse exercício. Contraindicações: para quem tem disfunções de punho, porque a descarga é nessa região, então cuidado. Para quem tem as síndromes carpais, as tendinocinovites de punho, deixar sempre o cotovelo discretamente flexionado. E também não é um exercício indicado a priori para quem tem condromalácia, por exemplo, está na fase aguda de uma gonartrose, por conta dessa flexão de joelho. Mas depois da fase aguda é importante porque alonga bastante quadríceps também, e aí com isso a gente diminui a pressão patelofemoral, ok? Esse é o último exercício de rolo, e aí agora a gente vai para a sequência de tensores elásticos. Oi galera, olha só, uso de faixa elástica para realizar sonhos, isso é incrível, né? Um acessório básico, super barato, mas de uma função extraordinária. Aqui arrumando o som, pessoal, para sair o som bacana para vocês. Um acessório extraordinário, como eu falei anteriormente, da função extraordinária, das resistências diferentes. Eu posso usar tanto a faixa para facilitar, para diminuir recrutamento, quanto para aumentar. O foco é aumentar recrutamento aqui. Então eu vou usar nessa sequência de exercício, e usando essa faixa eu vou fazer um exercício que chama rondal. O rondal, a gente tem os arm variations, que são as variações de braços para fortalecimento de membro superior, bastante bíceps concêntrico e excêntrico para trabalhar tríceps braquial, latíssimo do dorso, deltoide posterior, e depois a gente vai variar a resistência da faixa para aumentar o recrutamento de abdômen. Incrível isso! E esse é uma sequência que você pode fazer com aquele aluno que quer melhorar o desempenho da cintura escapular, a organização escapular, melhorar a postura, se tem uma postura com hiperflexão. É fantástico esse exercício. E se você quer também estimular a ativação do abdômen junto com os membros superiores, também é um exercício fantástico. Então, eu estou usando aqui uma faixa de resistência moderada. Ela não é a mais resistente. Aliás, perdão, essa é a mais resistente. Então, eu peguei uma faixa mais resistente para a gente aumentar o recrutamento de bíceps concêntrico e excêntrico e para facilitar a mobilidade da coluna. Senta nos isquios, galera, mantendo a coluna neutra.
Essa é a posição inicial. Organiza as escápulas para trás e para baixo. Flexão de cotovelo a 90 graus, mantendo o punho em posição neutra para que não tenha uma sobrecarga, principalmente para quem tem as síndromes carpais, ok? E agora, inspirou, olhar na linha do horizonte e na esforçada, fazendo um round back, ó, mobilizando, então é mobilidade de coluna, mobilidade de pelve. Eu vou fazendo o movimento de flexão de cotovelo e volto em round back, coluna neutra. Essa faixa é bastante resistente, então eu tenho, ó, uma resistência e volto excêntrico de bíceps. Como ela é bastante resistente, a tendência é fazer isso aqui, ó, elevar os ombros. Então, projeta as escápulas, mantém o ângulo da escápula, o ângulo inferior em direção à tua pelve, em direção à crista ilíaca. Mantém esse ângulo direcionado para a crista ilíaca. Esse mesmo exercício agora com abdução. Então agora a gente vai trabalhar deltoide posterior, latíssimo do dorso, trapézio descendente e romboides. Percebam que o meu punho todo o tempo está neutro, nem flexão, nem extensão. O meu abdômen está em contração máxima, eu estou tentando focar a força ou gerar bastante conexão mente-abdômen para não deixar que a faixa simplesmente facilite a ação de flexão de tronco. Além da resistência de membro superior, eu vou também focar para o abdômen. E aí eu posso agora estender o joelho. Quando eu estendo o joelho, o que acontece, pessoal? Eu vou agora usar mais ilho-psoas. Então, com flexão e volto em round back. Mantém o punho em posição neutra. Então, ó, não faz desvio radial, nem desvio ulnar, nem extensão, nem flexão. Punho em posição neutra. Flexiona. E aí agora, para a gente potencializar ainda mais abdômen, aí agora a gente faz a elevação dos membros inferiores. Então, elevei. E o punho em posição neutra, eu tô com uma ação de abdômen, mantendo a coluna neutra e trabalhando cadeia posterior e bíceps braquial. E volto, posição inicial. Aí, pessoal, agora eu vou trocar de faixa. Nesses que a gente fez agora, com elevação do membro inferior, a gente não faz com dor lombar. Nenhuma discopatia a gente faz, porque aumenta muito a sobrecarga lombopélvica, esmaga bastante os discos, né? Aumenta muito a pressão intradiscal. Então, a gente evita fazer essa elevação. Mas se eu quero fortalecer o abdômen, esse exercício é fenomenal. Aí agora eu coloco uma faixa leve. Então, ó, essa é uma faixa leve que ela vai possibilitar maior amplitude de membro superior. Então, eu vou trabalhar bastante tríceps, deltoide posterior, latíssimo do dorso. E vou trabalhar também mobilidade de coluna. Então, é o rondal com movimento diagonal de membro superior. Então, ó, tríceps braquial. Volta à posição de excelência com coluna neutra e estendeu.
Aqui, ó, em diagonal. Voltou, em diagonal. Muito abdômen. Por que muito abdômen? Porque a faixa é leve. Isso exige maior recrutamento de abdômen, exige força de membro superior, como o tríceps geralmente ele tem menos recrutamento do que bíceps, porque a gente usa muito menos, vai ser uma faixa que vai gerar bastante recrutamento de tríceps braquial. E mantenha o punho em posição neutra. Sequência incrível para fortalecimento de membro superior. Com esses exercícios de faixa, usando a resistência correta, a gente é capaz de dinamizar a aula, gerar efeitos hipertróficos e deixar o nosso aluno e o nosso paciente extremamente satisfeito com os resultados. Ok? Experimentem esse e façam 5 repetições de cada exercício, assim como as variações. Ok? Vamos para o próximo exercício de faixa? Pessoal, esse exercício agora que a gente vai fazer é o Frog Leg e em seguida a gente vai fazer o Dolphin. São 2 exercícios para fortalecimento de membro superior e membro inferior. Ele fortalece bastante cadeia posterior, tríceps braquial, então a gente está dando uma ênfase muito grande para o desejo da atualidade, que é força e definição de membro superior. Então a gente vai usar esse exercício que é o Frog Leg e o Dolphin. E para fortalecimento de quadríceps. É um exercício importante que a gente mantenha a coluna neutra. É importante que o aluno não tenha nenhuma lesão de ombro, por exemplo, síndrome do impacto, esteja com a bursite agudizada, porque a gente vai trabalhar com um ângulo acima de 90 graus, que aumenta o impacto no arco coracoacromial, e a gente sabe que isso pode lesar a bursa subacromial, e se ele já tem algum desconforto, a gente não sugere fazer esse exercício, ok? Vamos então mostrar o exercício agora. Pessoal, posição inicial, decúbito dorsal, tenta manter, olha só, a coluna neutra aqui. Abdução de quadril com rotação externa, a posição de maior congruência articular e estabilidade do quadril. Flexão de quadril e joelho, apoio no calcanhar, flexão plantar. Organize as escápulas, olhar no horizonte, abdominal scoop. O primeiro movimento, olha, flexão de quadril e joelho, estende, mantendo o punho em posição neutra. Inspirou. Todo o tempo eu mantenho o tríceps braquial em isometria. Eu posso manter isometria ou com flexão de ombro ou extensão de ombro. Começa nessa posição e faz o movimento contínuo. Tríceps braquial. Um exercício que trabalha rotação externa, tríceps braquial, latíssimo do dorso, mantendo a coluna neutra, trabalho concêntrico e excêntrico de quadríceps. Agora a progressão do Frog Leg é o Dolphin, onde a gente vai trabalhar maior mobilidade de quadril. Esse exercício importantíssimo para fortalecimento de glúteo máximo. Extensão, flexão e abdução. Extensão e ó.
e volta, posição inicial. Eu posso fazer a sequência do frog leg de 7 repetições, seguindo 7 repetições de dolphin. O dolphin com extensão de quadril, eu tenho uma alavanca maior. A gente tem que ter cuidado para não gerar hiperlordose e sobrecarga na lombar. Mas são exercícios fenomenais para recrutar músculos dos membros superiores, glúteo máximo e quadríceps. Esse exercício fantástico para hipertrofia, ok? E aí, galera, esse exercício é o clássico de teaser, só que é a variação do teaser usando a faixa elástica, com o objetivo de aumentar o recrutamento de membro superior, cadeia posterior, tríceps, deltoide posterior, latíssimo do dorso, trapézio descendente, romboide. Então isso potencializa muito a ação dos membros inferiores, porque o tease clássico a gente ativa bastante abdômen. Então agora a gente, além do abdômen, a gente vai fortalecer membro superior. Então mais uma vez um exercício que estimula bastante a hipertrofia de membro inferior, que é um desejo de muitos alunos, tá? Então a gente vai começar em decúbito dorsal. Posição inicial. Extensão de joelho. Extensão de cotovelo, punho em posição neutra. Inspirou. Expiração forçada, mantendo a coluna neutra. E abduz. Em runs back, 90 graus de flexão de quadril, mantendo 180 de extensão de joelho, flexão plantar. Organiza as escápulas para trás e para baixo. E abduz. Mantém o centro ativo, round back, mobilizando vértebra por vértebra. Mantendo o quadríceps em isometria. Tríceps braquial em contração submáxima. Eu posso agora flexionar o joelho. Com isso, eu aumento o recrutamento de abdômen. E aqui eu posso trabalhar deltoide posterior, tríceps braquial. Fenomenal para recrutamento de tríceps, cadeia posterior e abdômen. Se flexiona o joelho, mantém uma ação ainda maior de isquios tibiais. Ok, pessoal? Oi, pessoal! Olha só, esse exercício que a gente vai fazer usando essa faixa elástica é o Pentean de The Star. O The Star é um exercício que alonga a cadeia lateral e fortalece cadeia lateral de forma espetacular com o uso da faixa. A faixa potencializa muito a ação do tríceps braquial, concêntrica e excêntrica, alonga latíssimo do dorso. Então, é um excelente exercício para fortalecer membro superior, mas também para escoliose, excelente. Então, olha só, a gente vai abduzir com o pé voltado para frente e o contralateral em rotação externa. O que eu não posso, pessoal? Girar a pelve. Eu tenho que manter as espinhas ilíacas direcionadas para frente, ok? Então, elas estão aqui, ó. Eu vou flexionar o joelho e vou apoiar o cotovelo, tá? Então, posição inicial. Não, vou virar. Olha só. Posição inicial. E essa posição inicial.
flexão de joelho. E o movimento, olha, eu já começo com alongamento máximo de cadeia lateral. E o movimento é de extensão de cotovelo. E é incrível o alongamento e a força. Ó, se eu deixo isso aqui dessa forma, eu não vou fazer o que o exercício se propõe, que é alongar a cadeia lateral com a ajuda da faixa. Posição inicial. Isso, muita força, concêntrica e ó, excêntrica de tríceps braquial e alonga a cadeia lateral. Esse exercício tem que ter cuidado com o trapézio para não sobrecarregar a cervical, manter todo o tempo as espinhas ilíacas direcionadas para frente. Por quê? Porque se durante o movimento eu giro, eu gero um movimento rotacional na lombar. Então eu mantenho as espinhas ilíacas e agora sim, mantendo as espinhas, o movimento é de flexão, de extensão de cotovelo, ok? E daí está excepcional para recrutamento excêntrico e concêntrico de latíssimo e trapézio. Latíssimo, trapézio descendente, tríceps braquial, ok? Vou mostrar o próximo exercício, não perca, incrível! Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício para um trabalho de hipertrofia organizada, de extensores e flexores de cotovelo. A gente vai trabalhar uma ação concêntrica e excêntrica de bíceps e tríceps. O nome desse exercício se chama Hand Triceps and Biceps e é um exercício para organização muscular e articular do cotovelo e de cadeia posterior, como ombro, mas ele trabalha cadeia cinética fechada de membro inferior e trabalha força concêntrica e excêntrica e isométrica de quadríceps, ok? Então, olha só, a gente vai usar essa faixinha aqui, faixinha vermelha, que é uma faixa que vai dar bastante mobilidade, porque ela é mais leve. Então, olha só, pessoal. Posição inicial. O que a gente vai fazer? Manter as espinhas ilíacas direcionadas para frente e o movimento de flexão de quadril. Cervical em posição neutra e agora o movimento de extensão. Concêntrico e excêntrico de tríceps. Volta lentamente para fazer um trabalho pliométrico. E olha, flexiona mais agora o cotovelo. Flexiona mais o cotovelo e joelho. E agora, estende o cotovelo. Bíceps braquial. 3 movimentos de flexão. Bíceps concêntrico e excêntrico. 3 movimentos de extensão. É perceptível e claro o recrutamento muscular de forma organizada. Eu preciso ativar concêntrico, excêntrico de bíceps, excêntrico, concêntrico, excêntrico de tríceps. Isso é o que a gente chama de hipertrofia organizada. Fenomenal, além de trabalhar a cadeia cinética fechada com a ação de quadríceps. Hipertrofia garantida. Experimenta. Vamos pro próximo. Pessoal, esse exercício Sweet Caked é um exercício incrível
pra gente trabalhar a cadeia cinética fechada, quadríceps, e trabalhar em diagonal no plano da escápula, movimento funcional de membro superior, para fortalecimento também de deltoide, supraespinhoso, tríceps braquial, tá? Também a gente vai recrutar bastante membro superior. Não sei se vocês estão notando, eu estou fazendo exercício só de um lado, né, pessoal? São os dois lados que é para fazer. Como eu estou demonstrando para vocês e para a gente potencializar o tempo, otimizando, eu estou fazendo só de um lado, tá bom? Olha só, abduz, flexiona. Então, ó, abduz o máximo para que vocês não joguem o joelho para frente do hálux, tá? Então, vai ficar mais ou menos isso aqui. As espinhas ilíacas não gira, mantenha elas direcionadas para frente, para não ter rotação na lombar e ter força de cisalhamento para quem tem hérnia de disco. Super importante que a gente mantenha essa organização da pelve, mantendo o sinal do diamante positivo, ok? Ó, mãozinha aqui na cintura, não é para ficar bonita, além de gerar uma organização escápulo-torácica, quando a gente apoia aqui na pelve, não é? A gente organiza as escápulas, projetando para trás e para baixo. Ah, e a gente também fica mais bonita, não fica não? Olha só, esse exercício é isso aqui, ó. Inspira, apical e costal. E volta. Posição inicial, flexão de cotovelo. Ó, se você tem algum desconforto no joelho, esse movimento pode jogar a patela em direção ao solo, ou seja, uma rotação medial. Então, o que você faz? Rotação externa bilateral, tá? Se você colocar para baixo e jogar a patela para baixo, isso pode gerar uma sobrecarga no ligamento colateral medial do joelho, tá? E também uma sobrecarga no menisco medial. Isso pode causar dor. Então, rotação externa de quadril. Ok? Posição inicial. E voltou. E aí, ó, flexão aqui, contralateral. E aí, ó, eu posso manter esse movimento só de joelho com o movimento de flexão e abdução de ombro. Ok, pessoal? Esse exercício é bem bacana, também importante para escoliose. Se você tem alunos com escoliose, alunos com hipercifose, a gente pode usar esse exercício para organização escápulo-torácica, fortalecimento de músculos de membros superiores e membros inferiores. 7 repetições, troca e faz o lado contralateral. Hipertrofia, escoliose, hipercifose. Ok, pessoal? Bem, o que a gente viu nessa aula de hoje para a gente concluir de forma redondinha? Quais as fases de uma aula usando os acessórios de Pilates? Os 3 passos fundamentais para conquistar qualquer cliente e um repertório de exercícios práticos para hipertrofia envolvendo rolo e faixa elástica. Com esse conteúdo, meus amores, vocês já podem começar a praticar e aplicar na sua prática, implementando esse repertório e essas dicas com seus clientes. Mas, para que eu consiga abordar de maneira cada vez mais relevante os meus conteúdos, eu quero fazer um pedido para você. Eu quero que você deixe no campo abaixo as dúvidas de vocês que muito me interessam, para que eu possa sempre melhorar o conteúdo esclarecendo as dúvidas. E o que a gente vai ter então na próxima aula, que eu quero que vocês não percam de jeito nenhum? O que vocês vão ter na próxima aula? Ideias e sacadas de como criar mais turmas
para o seu estúdio. Sensacional! Como ter um estúdio de Pilates móvel, podendo levar até seu cliente o seu estúdio. Genial! Dicas de como criar sua primeira turma ou trazer mais clientes para o seu estúdio. Fantástico! E exercícios para desvios posturais, tratamento de escoliose e hipercifose, um repertório sensacional usando os acessórios corretos. Então, pessoal, se você quer saber um pouco mais sobre tudo isso, não percam a próxima aula. Agora, isso e muito mais a gente tem no nosso curso Pilates com acessórios 2.0. Se você quer saber mais sobre isso, deixa o comentário de vocês aí. Mas agora eu quero só frisar para vocês não perderem a próxima aula. Eu espero vocês lá. Até já! Vim fazer esse curso para me aperfeiçoar profissionalmente, superei muitas expectativas e um diferencial que teve aqui nesse curso foi a motivação que a professora deu para a gente. Hoje em dia a gente precisa muito disso, né, para crescer, e ela conseguiu me dar essa motivação que eu vou levar daqui por diante. Obrigada! E eu resolvi fazer o curso de Pilates hoje porque é o meu sonho. Era sempre meu sonho trabalhar com isso e agora que eu tive essa oportunidade de estar fazendo. Eu escolhi a Fisiociência eu fiz umas comparações e me atraiu mais pelo conteúdo e também pelo currículo da nossa professora Eliane. Foi o mais completo e também por indicação de 2 amigas que fizeram. Eu vim com muita expectativa, por ser meu sonho, eu vim com expectativas, eu vim com muitas coisas na cabeça e eu só fui surpreendida. Cada coisa dada, cada teoria, cada exercício, só foi superando as minhas expectativas. Então foi um curso muito proveitoso, valeu muito a pena. Todos aqui da minha turma sabem que eu sou a única de fora, a única de Minas. Fiquei praticamente 15 dias longe de marido, longe de família, então eu sofri muito esses dias aqui em solidão, mas me agarrei nos livros, me agarrei nos exercícios e hoje eu estou saindo muito mais rica em teoria. O Pilates oferece muita riqueza para a gente, então eu estou saindo realizada e eu pretendo fazer disso uma carreira de sucesso, eu quero correr atrás disso. E a professora Eliane, cada dia só colocava a gente um pouco mais acima, sempre acreditando na gente, falando vai dar certo, acredito em você. E fora os conselhos pessoais que eu recebi dela, então eu tenho ela no meu coração, que eu até falei que queria levar ela para casa. Como não posso, vou levar no meu coração e façam, porque eu tenho certeza que o Pilates vai transformar a vida de muita gente, igual vai transformar a minha. Um beijo. Trabalho com Pilates, fiz o curso de Pilates clássico científico pela Fisiociência, né, com a professora Eliane Coutinho. Quando eu decidi fazer Pilates, eu estava no início da minha carreira, tinha acabado de me formar e tinha feito formação em RPG, mas o meu sonho realmente era trabalhar com Pilates. E fiz várias pesquisas de mercado para poder escolher por onde começar. E fico muito feliz de saber que comecei pelo certo mesmo, que fiz o curso certo, que não me arrependo, faria tudo novamente, contaria a minha história da mesma maneira que fui. Né? Hoje eu me enxergo numa posição realmente onde eu desejava estar, realizada profissionalmente. Tenho muitos alunos que estão comigo desde o começo, então há 6 anos eu dou aula e tenho alunos que estão comigo há 6 anos, isso para mim é uma resposta, né? Eu tô fora da área, né, de fisioterapia há 10 anos. Eu tô vindo de uma área que é de vendas, uma área que eu sempre fui muito bem remunerada e que para mim foi muito difícil sair dessa área, mas o meu maior sonho era estar retornando para a fisioterapia. E eu pensei muito em como retornar para a fisioterapia, né, voltar ao mercado. E eu resolvi fazer o Pilates, o curso de Pilates, primeiro porque eu faço Pilates e eu adoro fazer Pilates, então eu resolvi fazer o curso de Pilates e eu procurei a Fisiociência, que foi por indicação de uma amiga minha, e hoje eu estou concluindo o curso de Pilates Clássico Científico. Eu cheguei aqui muito insegura,
muito nervosa, mas eu tenho certeza que eu aprendi muito aqui. Eu tenho certeza que eu vou contribuir muito para o mercado, porque eu aprendi aqui o que é realmente o Pilates, o que é realmente o método. E eu gostaria muito, e eu tenho certeza que eu vou conseguir estar montando meu estúdio e que eu vou ter muito sucesso, e eu tenho certeza que eu vou continuar sendo remunerada como eu sempre fui. E o que eu posso falar da professora Eliane é que eu só tenho que agradecer a ela. Quando eu cheguei, antes de eu fazer o curso, né, de eu fechar o curso, eu pedi muito a Deus para abençoar essa pessoa que estaria me dando, né, estaria me passando todo esse conhecimento. Então, realmente Deus me abençoou e ela me passou muito conhecimento, superou minhas expectativas, né, tanto de teórico e prático, mas o mais legal foi que ela me passou que eu sou capaz e que eu vou conseguir sim ter meu estúdio e que eu vou conseguir ser uma instrutora de Pilates de sucesso. Então eu só tenho que te agradecer, professora. Eu acabei de me formar agora em Pilates, aqui na Fisiociência, com a professora Eliane Coutinho. E eu cheguei até aqui para buscar algo que pudesse me engrandecer na fisioterapia. E eu percebi que o Pilates era uma coisa que poderia me trazer um bem pessoal e também um bem financeiro. Eu acabei vindo na Fisiociência por conta do conteúdo programático mesmo, que é bem diferente das outras escolas, que as outras escolas eles meio que ensinam a técnica, só a técnica e tchau, e aqui você tem uma fisiologia, como se você tivesse um carinho, né? Não é 30 alunos de uma vez, é poucas pessoas, então é como se você fosse acolhida. E você faz o curso, você vê ela falando, aquilo te dá uma autoestima que você pode chegar onde ela chegou. E aí você começa a sorrir de novo para a fisioterapia. Resolvi fazer o curso de Pilates Clássico Científico com a professora Eliane Coutinho por todo o diferencial que ela apresenta no curso dela, principalmente pelo embasamento científico, é onde dá toda a base, a estrutura para a gente sair lá fora no mercado. E ela me acrescentou muito, principalmente do lado profissional e pessoal, passando todas as suas experiências, as trocas, as vivências, onde eu tô vendo que daqui pra frente você é uma nova fisioterapeuta, mudou todinha a minha vida e eu creio que daqui pra frente, não só eu como vocês, vão mudar de vida.